tudo bem? Hoje a gente vai estar retornando a revisão sobre radicais, certo? E hoje a gente vai trabalhar a princípio com multiplicação. Se você gostou do vídeo, compartilha aí, certo? Se inscreve no canal, porque isso vai fazer com que você receba as atualizações. Então vamos lá. Vamos lá com multiplicação de radicais. Na aula anterior a gente trabalhou com adição e subtração, certo? Então hoje a gente vai trabalhar com multiplicação e divisão. O que foi que a gente viu na aula anterior? Nós vimos que adição e subtração, como eu disse para vocês, elas são patricinhas, elas não se misturam. Diferente da multiplicação e da divisão. A multiplicação e divisão, não necessariamente elas precisam ter radicais iguais, certo? Elas não têm esse pré-requisito para que aconteça uma operação. Então vamos lá, a gente tem aqui um exemplo, vamos dar aqui um exemplo de raiz de n. A gente tem raiz com índice n, o a gente já sabe que é o radicando. O produto dela vai ser com quem? Vou colocar aqui um b como no radicando. Observe que agora eu botei a e b, termos diferentes, mas a multiplicação isso é possível. O que vai acontecer? Qual é a maneira de representar? Vocês podem encontrar em alguns livros essa ideia. Vocês podem encontrar que também é uma ideia válida. O livro pode, como o radical e os índices são iguais, eu posso representar através de um só radical e um só índice. Tu observa que n, então eu posso representar só por n. E fazer o produto dentro desse radical, ou seja, a vezes b. É uma maneira de representar. Ela dá o mesmo resultado. Vamos testar? Vamos fazer com valores. Então, a gente tem assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6. Quanto é que vai dar? Eu vou repetir o radical, tranquilo? O índice a gente sabe que aqui é 2 e fazer 2 vezes 6 dá quanto? 12. Fazendo nesse processo aqui, Fred, dá certo? Dá o mesmo 12? Vamos tentar fazer com esse. A gente tem raiz de 2. Em vez de eu colocar as raízes separadas, eu vou colocar o 2 e o 6 dentro de um só radical. E vou fazer a mesma coisa. Ó. Repete o radical e faz 2 vezes 6, 12. Ó, perceberam que deu o mesmo valor? Mesmo valor. Essa ideia de colocar, fazer uma multiplicação. O que é interessante na multiplicação, Fred? É interessante que nós temos o radicando, mas há possibilidade, por exemplo, de ter um número fora desse radical. Tu tem 2 raiz de 3, por exemplo, vezes 3 raiz de 2. E aí, Fred, como é que eu faço nessa situação? Nós temos que entender que esse 2, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe 2 raízes de 3 e 3 raízes de 2. Então, isso aqui, ó, seria a mesma coisa de eu representar assim, ó, raiz de 3 mais uma raiz de 3. Ou seja, são 2 raízes de 3, que será multiplicado por quem? Por raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. Essa é a decomposição. Só porque, em vez de a gente estar fazendo isso, certo? O que a gente vai fazer? A gente já vai fazer direto. A gente vai lembrar fora, ou seja, fora do radical. Os números que estiverem fora do radical, eles vão ser multiplicados. E dentro, fora, dentro. Ou seja, o 2 que está fora do radical vai multiplicar com quem? Isso mesmo, com 3. Você vai fazer 2 vezes 3, 6. Repete o radical. E agora tu vai fazer 3 vezes o 3 que está dentro do radical com quem está dentro. 3 vezes 2, 6. Essa é a ideia. Certo? Então, a ideia também para multiplicação é essa. Para divisão, ela não vai fugir muito. Certo? Na divisão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Como é que eu posso representar uma divisão? Mesma coisa. Um radical elevado a índice n com um radicando qualquer. Se existir essa divisão, ó,
Percebam que eu estou colocando em um A e o B. Ela pode ser representada dessa forma. Ou ela pode ser representada, como os radicais são iguais, o índice também eu posso representar por um só radical, um só índice. E coloco esses termos aqui dentro. Ó. A dividido para B. Outra ideia, a gente pode fazer o seguinte. Ó. A, né, raiz, nesse caso aqui, com índice N, com radicando A. Essa barra, ela representa o quê? Ela representa a divisão. Então, eu posso trocar esse símbolo por essa barra, dividido por B. Ou, ainda posso representar ela, em vez de eu repetir os dois radicais com o mesmo índice, eu coloco um radical só. Um radical aqui com índice N e coloco A dividido para B. Então, por que eu estou apresentando para vocês 1, 2, 3, 4 maneiras de fazer o cálculo de divisão? Porque vocês podem encontrar essas 4 maneiras. E vocês têm que ter a capacidade de resolver. E não entender, são coisas diferentes. Não, são termos que vai levar ao mesmo resultado. Como é que a gente vai fazer esse cálculozinho colocando valores? Vamos lá. Então, a gente tem raiz de 36, raiz quadrada de 36, dividido pela raiz de 6. Vou colocar desse exemplo aqui. Ó. Tranquilo? O que a gente vai fazer? 36, então a gente vai repetir o radical, repete o índice, que também é 2. 36 dividido para 6 dá quanto? 6, muito bem. Como é que ficaria nesse formato aqui? Ó? Ficaria raiz grande, né? O A que eu representei por 36, dividido por B que eu representei por 6. Não dá a mesma coisa? Ó? Vou repetir o radical e fazer 36 para 6 dá 6. Fred, se usando um S10, será que dá certo? Vamos testar. Tu tem raiz, chamei A de quem? De 36. 36 dividido pela raiz de 6. Olha interessante. 36 dividido para 6 dá raiz de 6, a mesma coisa. E essa também é. Tu tem raizão aqui, ó, de o A que eu chamei de 36 dividido para 6 dá 36 dividido para 6, raiz de 6. Observe que os três obtiveram o mesmo resultado. Tranquilo? Vamos colocar outro exemplo? Vamos colocar um exemplo parecido com esse, onde a gente tem um termo fora, certo? E é a mesma ideia. Se eu tiver um termo fora, por exemplo, 10 raiz de 8 dividido por 2 raiz de 2. Olha o que é interessante. Eu tenho que lembrar a mesma ideia lá. Ó. Esse elemento que está fora, o 10, ele vai dividir quem está fora. Quem está dentro do radical com quem está dentro do radical. Então, tem 10 dividido para 2, dá quanto? 5, muito bem. E 8 dividido para 2, a gente vai repetir o radical e fazer 8 dividido para 2, 4. Se você encontrar uma raiz exata aqui, ou dê para fazer uma simplificação, resolve logo. Eu já sei quem é a raiz de 4. Quem é a raiz de 4? Repete o 5, raiz de 4 é 2. 2 vezes 5, 10. Tranquilo? Na atividade de vocês, na segunda atividade, primeira questão, ela tem uma expressão. O que é expressão? É a gente pegar, certo? E fazer uma junção do que a gente trabalhou, que seja de adição, subtração, multiplicação, divisão. E a primeira questão da atividade 2, ela tem uma expressão. Vamos colocar uma parecida com ela aqui. Tu tem, por exemplo, a raiz de 36 mais a raiz de 9 dividido pela raiz, por exemplo, de 4, né? Vamos colocar aqui uma ideia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma ordem em seguir em expressão. Qual é a ordem? Eliminação dos parênteses, colchetes-chaves, tanto quanto fazer uma ordem de operações. Qual é a ordem? É dizer que, primeiro, se eu tiver uma expressão com radicais, potência, multiplicação, divisão, adição e subtração,
eu tenho que dar prioridade para quem? Para resolver os radicais, as potências, posteriormente multiplicação e divisão e finalmente adição e subtração. Também tenho que estabelecer se existir chave, colchete e parênteses, tem uma ordem. Nesse caso, a gente só tem parênteses. Então, o que a gente pode fazer? A gente analisa aqui, ó, a gente percebe que essas raízes são exatas. O que eu posso fazer? Eu posso eliminar ou resolver já as raízes. Por exemplo, a raiz de 36, quem é? 6. Mais a raiz de 9, 3. Tranquilo? Colocar entre parênteses aqui por enquanto. Dividido pela raiz de quem? Pela raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2. Dá para a gente somar esses valores? Dá. Dá quanto? 9 dividido para 2. Isso vai dar 4,5. Tranquilo? Lembrando que a expressão que está lá na atividade ela é um pouco mais extensa, porque ela tem termos que estão dentro e fora do radical. Vamos dar outro exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, a raiz de 2, certo? Dividido por 2 raiz de 4. É uma ideia. O que eu tenho que lembrar? Nessa divisão, o número que está aqui fora, no caso 1, ele vai dividir quem está aqui. E quem está dentro com quem está dentro, né? Fora do radical, dentro do radical. Então, no caso, aqui tem 1. Então, vai ficar 1, que vai dividir quem? O 2, vai ficar meio. E raiz de 2, dividido por raiz de 4, tu tem 2, que vai dividir quem? 4. Essa ideia da divisão. Tranquilo? Os processos são inversos. Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui a adição, multiplicação e divisão, perdão. Tranquilo? A gente vai finalizando e a gente vai se encontrar na próxima aula que a gente vai trabalhar potência de radicais. Até mais. Se você gostou da aula, se contribuiu para a melhoria do seu estudo, dê um joinha lá, compartilhe, se inscreva no canal que a gente vai estar postando outros vídeos. Até mais.